para resolver o exercício, vamos lembrar de um processo de fatoração da diferença de dois quadrados. Cosseno à quarta menos seno à quarta pode ser escrito, fatorada, como cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, isso multiplicado por cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. A gente tem um produto da soma pela diferença. Isso deve ser menor do que meio. Bom, porém a gente sabe, pela relação fundamental, que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, esse termo todo é igual a 1. Portanto, a gente tem que o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x deve ser menor do que meio. Bom, lembrando também da relação fundamental, a gente pode falar que o cosseno ao quadrado é o mesmo que 1 menos seno ao quadrado de x. Isso ainda, menos seno ao quadrado, deve ser menor do que meio. Que a gente ainda pode escrever como menos 2 seno ao quadrado, que é menor do que meio menos 1. Fazendo o MMC, meio menos 1, a gente tem que menos 2 seno ao quadrado de x tem que ser menor do que menos meio. Vou multiplicar os dois lados por menos 1, a gente vai ter que o seno ao quadrado de x deve ser maior do que 1/4. Ou ainda, que seno ao quadrado de x menos 1/4 deve ser maior do que 0. Observe que as raízes dessa equação, na verdade inequação, são mais meio e menos meio. Desse modo, se a gente for representar numa reta, nós temos as raízes menos meio e mais meio. Estudando o sinal, a gente observa que à esquerda do menos meio, o sinal é positivo, à direita do meio também, e entre as raízes o sinal é de negativo. Observe que na nossa inequação, a gente procura a parte maior do que 0, ou seja, a parte positiva. Daí a gente chega à conclusão que o seno de x tem duas possibilidades. Ou ele vai ser menor do que menos meio, ou a outra possibilidade é que o seno de x seja maior do que meio. Bom, lembrando, olhando pelo círculo trigonométrico, existem dois ângulos que têm seno igual a meio. No primeiro quadrante, a gente tem 30 graus e no segundo quadrante, 150 graus. Observe que o seno dos dois é igual a meio. Bom, lembrando, a gente quer os valores de seno maiores do que meio. E observe que todos os ângulos que estão entre 30 e 150 têm seno maior do que meio. Já no terceiro e no quarto quadrantes, nós temos dois ângulos que têm seno igual a menos meio. Nesse caso, no terceiro quadrante, a gente tem um ângulo de 210 graus e no quarto quadrante, de 300 graus. Como a gente quer os valores menores do que menos meio, a gente observa que todos os ângulos que estão entre 210 e 300 graus resolvem a inequação. Porém, vamos observar que o intervalo que nos foi pedido para considerar vai apenas até 180 graus. Portanto, apenas o primeiro intervalo deve entrar na resposta, ou seja, letra B de bola.